Olá, eu sou Maria Ângela e agradeço ao honroso convite feito pelo NEFA de participar do projeto Prosa com Chico em comemoração aos 110 anos de encarnação de Chico Xavier. A história que eu escolhi é do livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama. Na realidade são duas histórias, a 5 e a 6, porque elas uma é continuação da outra e tem uma reflexão muito bacana para a gente fazer. A história número 5, intitulada A Horta Educativa, ela conta a história da Dona Cidália, que foi a segunda esposa do seu Cândido Xavier. Quando eles se casam, ela pede ao seu Cândido que reúna as crianças, porque cada um estava numa casa, que reúna as crianças, porque ela vai cuidar das crianças. E ao reuni-las, ela percebe que eles estavam fora da escola, que eles precisariam ir para o grupo escolar. Mas era 1918, estavam vivendo a gripe espanhola, né, a pandemia aí do século passado. Tudo era crise, tudo era embaraço, o salário era pouco, mal dava para o necessário, não havia dinheiro para comprar caderno, lápis, livro. E aí a Dona Cidália chama o Chico e fala para ele: Chico, vocês precisam ir à escola. E como não há recurso para isso, vamos plantar uma horta. Adubaremos a terra, plantarei os legumes e você fará a venda na rua. Com o resultado, espero que tudo se arranje. Chico então responde: a senhora pode contar comigo. A horta foi plantada, passou-se algumas semanas, né? O cesto de verduras ficou cheio, o Chico sai para a rua, o povo compra, né? O dinheiro vai sendo guardado num cofre. A Dona Cidália um dia abre o cofre e vê que já tem a soma suficiente para mandá-los para a escola. Ela chama o Chico e fala: você está vendo o valor do serviço? Agora vocês já podem frequentar as aulas do grupo. E assim, em janeiro de 1919, Chico Xavier entra para o grupo e vai ser alfabetizado. Então, a gente pode tirar dessa história várias lições, mas eu ressaltei só duas. A primeira é que pandemia sempre existiram, estamos vivendo uma, não é praga de Deus, não é castigo de Deus, é coisa dos homens, né? Existe, e a gente tem que aprender com essa experiência. O segundo é o valor do trabalho. O valor do trabalho não só para os adultos, mas o valor do trabalho também para as crianças. Esse conceito, essa ideia, esse valor que se dá ao trabalho, ele é fundamental para que se crie indivíduos maduros emocionalmente, para que se crie indivíduos que ao crescer, na primeira frustração, não fique vulnerável a uma depressão, uma doença, né? A perder a referência porque foi frustrado. Então, é necessário o cultivo do valor do trabalho. Claro está que hoje, né, a solução não seria talvez plantar horta, porque a grande maioria da população mora na área urbana. Não é isso que se fala, mas é o valor do trabalho, né? Pendurar a toalha que tomou banho, guardar o calçado, enfim, há tantos trabalhos a fazer, tantas ajudas, né? E esse valor, ele é muito importante, né? Essa foi a reflexão que a gente escolheu para a história 5. A história 6, que é a continuação da história 5, chama-se A História da Chave. E ela diz o seguinte: com a saída do pai do Chico Xavier e dos irmãos mais velhos para trabalhar e as crianças para ir para a escola, a Dona Cidália ficava sozinha e ela também tinha que se ausentar, porque ela buscava lenha longe, enfim, ela tinha algumas tarefas que ela precisava se ausentar da casa. A casa ficava vazia e uma vizinha passou a pegar, né, sem pedir, os legumes da horta. A Dona Cidália observa, identifica quem é, e aí ela,
inclinava-lhe a ideia de ofender uma pessoa amiga por causa de repolhos e alfaces, né? Ela não partiu para o embate, né? Para briga. Ela ficou na dela, ela chama o Chico e fala assim: meu filho, você diz que às vezes encontra o espírito da Dona Maria, que é a mãe do Chico. Peça-lhe um conselho, né? Conta o que está acontecendo. E aí o Chico vai para o quintal à tardinha, faz uma oração, o espírito da mãe dele vem, ele conta o caso e ela fala para ele o seguinte: você diga a Cidália que realmente não devemos brigar com os vizinhos, que são sempre pessoas de quem necessitamos. Será então aconselhável que ela dê a chave da casa à amiga que vem pegando as verduras, sempre que precise ausentar-se, porque desse modo a vizinha, ao invés de prejudicar os legumes, nos ajudará a tomar conta deles. Dona Cidália achou o conselho excelente, fez o que foi aconselhado e foi assim que a vizinha nunca mais tocou nas hortaliças, porque passou a responsabilizar-se pela casa inteira. Bom, aqui também é um texto bastante rico e aí a gente pode se tirar algumas reflexões. A primeira delas é que quando a gente descobre a solução de um problema, muda o problema. Então, a Dona Cidália tinha um problema, ela resolveu, aí aparece outro, porque assim vai ser sempre. Porque se nós somos espíritos perfectíveis, ou seja, nós ansiamos a perfeição e chegaremos à perfeição, nós só atingiremos essa perfeição pelo desenvolvimento da intelectualidade e da moralidade, né? Da ética. Então, sempre que a gente aprender algo, vai aparecer algo novo para a gente aprender. E a gente vai aprender com um problema novo. Então, é que nem videogame. Você passa daquela fase e vai para uma fase mais difícil. Então, eles tinham um problema de ordem material, resolveram. E aí passaram por um problema de ordem ético-moral. E também resolveram, né? Segundo, a Dona Cidália não se lamentou, nem no primeiro problema, nem no segundo. Olha, ela não lamentou-se, ela não reclamou de nada, ela não colocou a culpa em alguém. Ela colocou a culpa em alguém, ela foi na polícia denunciar. Não, ela simplesmente focou na solução do problema. O resto era o resto. Ela tinha um problema para ser solucionado. Ela tinha um, resolveu. Aí apareceu outro, ela tinha que resolver o segundo. Muito bem, mas quando o problema às vezes é de ordem ético-moral, a gente não tem moralidade nem ética suficiente às vezes para resolver. A gente não sabe resolver. O que a gente faz? A gente deve pedir ajuda à espiritualidade. Porque se o problema for de ordem material, a resposta da espiritualidade já é padrão. Isso não é um problema da espiritualidade, isso é um problema material, isso é um problema de nós, os encarnados. Foi o que a Dona Cidália fez. No segundo problema, que envolvia uma questão ética, ela pediu ajuda à espiritualidade, e a espiritualidade veio para ajudar, veio para ensinar, não é? E aí, a gente sempre deve pedir ajuda à espiritualidade, quando a gente se sente incapaz de resolver um problema, de como é a melhor forma de resolver o problema de ordem ético-moral. E vocês vejam, a espiritualidade, conhecendo as leis divinas mais do que nós, ela sabe que a solução dos problemas é a educação das pessoas, é a educação dos espíritos, né? Quando encarnados, nós estamos aqui numa escola ou no hospital para alguns. E veja a grande lição de amor que a espiritualidade também ensinou. Por quê? Porque a atitude da Dona Cidália dignificou aquela vizinha. A vizinha, se sentindo dignificada pela confiança da Dona Cidália, mudou de comportamento. Então, às vezes, a gente se sente assim, fraco, inútil, uma pessoa sem valores, né? E a gente age acreditando assim, porque a gente esquece do amor e da bondade divina. Então, essa lição nos traz isso. E quando a gente faz isso com o próximo, ele muda o comportamento dele,
porque ele entende o valor do amor, ele entende o valor dessas relações fraternais. É isso. Então, Chico Xavier é uma lição de amor. Muita paz a todos.